Gravação iniciada. Sejam muito bem-vindos mais uma vez. Quem for chegando, chegue, fique muito à vontade, utilizem o chat, vamos compartilhar bastante. Então, a ideia do peso invisível é falar sobre a procrastinação desse lugar em que muitas vezes a gente não consegue reconhecer o que é exatamente procrastinar e o que significa a procrastinação, tá bom? Então, acaba se tornando um peso que vocês carregam mentalmente durante a preparação para os concursos que vocês estão realizando, tudo bem? E aí, eu gostaria de saber aqui para quais concursos vocês estão se preparando no momento, né? O que vocês estão fazendo no momento? Quais têm sido as dificuldades de vocês relacionadas à procrastinação? Se vocês quiserem também trazer aqui o que vocês já tentaram fazer para evitar ou para driblar a procrastinação, pode trazer para mim também, beleza? Bora lá. Alguém? TCE e prefeituras. Ok. Mais alguém? TFO, Polícia Federal. Deixa eu permitir a galera. PM Tocantins. Beleza, galera. INSS, dificuldade de manter o ritmo de estudo diário. Ok. STM. Tá, então a gente vai ter aqui uma galera de todos os lugares, de todo tipo de canto, né? Continuem mandando, beleza? As dificuldades que vocês estão tendo, eu vou iniciar a apresentação. Um momento que vocês já vão ver. Pronto. Acredito que agora estão vendo. Beleza. Bora lá. Bora lá. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Vocês ainda estão vendo a tela? Deixa eu ver aqui. Acho que estão. Tem tela cheia. Acho que está indo. Pronto. Hoje eu estou sem a minha segunda tela, mas acho que está indo tudo certo. Bora seguir em frente. Então, quem sou eu? Meu nome é Gabriela, eu sou psicóloga especialista em treinamento de pessoas, especializando em terapia cognitivo comportamental. Sou formada em terapia essas duas áreas constantemente meus atendimentos e também nas palestras online para conselhos, simplificando também. Então, muitas dessas dificuldades com procrastinação, que, enfim, em vários momentos isso já aconteceu, ok? Bora lá. Então, vamos seguir. Um resumo rápido da última aula. Na última aula, aí não, né? Então, a gente viu que a procrastinação é diferente da preguiça, a gente viu também algumas coisas sobre dissonância cognitiva, sobre algumas ilusões que a gente alimenta ao longo desse período. A procrastinação é mais uma. Nós também destacamos o papel das emoções intensas, como ansiedade, raiva, insegurança, que disparam o circuito límbico e liberam cortisol, fazendo com
e seja constante. Hoje nós vamos quebrar esse ciclo de procrastinação com técnicas baseadas em TCC, terapia cognitivo-comportamental, em ACT e neurociência. Então, a ideia que vocês precisam levar é que emoções desconfortáveis ou fuga, e isso causa uma procrastinação ativa, tá bom? Tá travando? Deixa eu ver. Se estiver travando para mais alguém, eu vejo aqui o que pode ser. Tá travando. Tá bom. Então, deixa eu corrigir aqui. É a minha internet. Pronto, conectou. Estão me vendo, me ouvindo? Melhorou? Melhorou o áudio? Vou esperar o feedback de vocês. Melhorou. Ah, liso, liso. Ótimo, perfeito, maravilhoso. Então, repetindo aquilo que eu estava falando, a procrastinação, ela não é só uma preguiça, ela não é só uma indisposição, ela é uma fuga, tá? Quando a gente procrastina ativamente, a gente tem essa fuga emocional muito ativa. Você está necessariamente evitando algo desconfortável. E normalmente, esse algo desconfortável que você está evitando é uma emoção. Aqui na próxima slide, eu trouxe brevemente o funcionamento desse ciclo de procrastinação. Então, o fator desencadeante, que é o ato de estudar, essa situação desencadeia uma emoção incômoda, que pode ser o medo, por exemplo, aqui eu coloquei o medo. A gente vai ter um pensamento de não vou dar conta, então eu não vou dar conta, não vai ser possível, eu não vou conseguir, é muito material, eu não vou conseguir ver todo esse material. E para aliviar esse incômodo aqui, o que é que você vai fazer? Vai ter um alívio rápido, vai em busca de algo rápido, né? Como rolar uma tela, ficar nas redes sociais, coisas assim, tá? Isso daqui também vai ativar outra coisa, uma emoção incômoda, tá? Que pode ser a culpa. E isso vira um ciclo. Vocês estão vendo? Tenho a culpa, aí volto para o pensamento, volto para a atitude e vai. Só porque você começou a estudar ou pensou em estudar. Então, na terapia cognitivo-comportamental, a gente faz a avaliação do que está acontecendo a partir de um fator desencadeante, de uma situação que desencadeia uma sequência de pensamentos, emoções e comportamentos que normalmente são disfuncionais, tá? Então aqui a gente tem um desencadeamento disfuncional, algo que não funciona. Não é disfuncional porque é desregulado, é porque não funciona, não é funcional, tá bom? E não funciona por quê? Porque isso impede você de alcançar o seu objetivo racional, o seu objetivo que você colocou ali conscientemente. Então, eu quero estudar, mas estudar me proporciona sensações difíceis, tá bom? Eu vou falar aqui um exemplo pessoal. Eu estava estudando há alguns anos atrás para carreiras policiais. Quando eu estava estudando, eu adquiri, né, eu desencadeei um burnout nesse período. E desse burnout, eu tive questões emocionais complexas, questões neurológicas complexas. Depois de um tempo, acredito que 1 ano e meio ou 2 anos após isso ter acontecido, eu tentei novamente estudar para concurso. Nessa segunda tentativa após o burnout, eu desencadeei fisicamente uma dermatite, tá bom? Então, por que que isso aconteceu? Porque a situação emocional era o meu corpo respondendo de uma forma inesperada para mim, porque eu não tenho dermatite, eu não tenho problemas dermatológicos assim. E aí eu desencadeei isso porque as emoções relacionadas ao estudo, elas eram muito intensas.
Além dessa intensidade emocional, um cortisol aumentado, uma desregulação hormonal, que é um problema que eu tenho pessoal de saúde, tudo isso contribuiu para que eu tivesse esse tipo de resultado. Quando a dermatite apareceu para mim, os pensamentos foram: eu não vou dar conta, isso não é possível, por que que eu tenho que ficar estudando para isso, se eu sempre adoeço, se sempre é ruim, se nunca acontece aquilo que eu gostaria que acontecesse, né? Eu não consigo ir para frente, eu não consigo fazer. O que foi mentira, eu consegui, eu continuei, tratei a dermatite, deu tudo certo, fui fazer a prova, e, infelizmente, não consegui a aprovação nessa prova. Eu também não estava me preparando de uma forma muito específica, eu estava ali meio de aventureira, eu não queria realmente voltar a estudar, tá bom? Então, ó, a Maria falou que quando começa a estudar, fica ansiosa e sente compulsão alimentar, dá uma compulsão, resultando em não estudando e só comendo. Então, é o que acontece, tem uma emoção, algum pensamento de não vou dar conta, ou de essa emoção é muito ruim, eu não consigo lidar com essas emoções muito intensas, e aí tem um alívio rápido, que é a comida, né? A comida traz um prazer rápido, rolar uma tela, assistir um TikTok, um Instagram, um Reels, pegar o celular para ver um filme, uma série, isso causa um alívio rápido, uma sensação rápida de prazer, de conforto, né? E aí, isso mantém esse ciclo de procrastinação. Bora lá. Então, a evitação reforça a ansiedade, tá? Quando você sente ansiedade diante de uma tarefa, ou qualquer outra emoção mais desagradável, como, por exemplo, aqui, revisar processo penal. O cérebro vai interpretar o desconforto como um alarme de perigo. Então, esse desconforto, ele não deveria acontecer. É basicamente isso que o cérebro vai interpretar. Então, ó, nós estamos em perigo. A evitação é casa, a tensão cai na hora. Esse alívio vai funcionar como um reforço negativo, que é a retirada de algo desagradável. Isso daqui é da ciência comportamental, é da psicologia comportamental. A gente tem o reforço positivo e o reforço negativo. O reforço positivo é a inclusão de algo, tá bom? E o reforço negativo é a retirada de algo, que vai aumentar a probabilidade de um comportamento acontecer. Então, quando você retira esse desconforto, você aumenta a probabilidade de procrastinar. É básico, tá bom? Então, a gente tem um estímulo que causa uma ansiedade, que leva a uma evitação, e quando você evita, você sente alívio, tá? Então, na próxima vez em que você tiver que fazer isso, a sua rede neural vai lembrar que, se você desviar, você se sente melhor. Então, se você não faz, se você evita, você vai se sentir bem, muito melhor do que você está sentindo naquele momento em que você tem que ser exposto à tarefa, tá? Então, a gente tem também um círculo vicioso. Cada fuga, cada evitação confirma a crença de que você não aguenta, de que não vai dar certo, de que é muita matéria, de que não vai para frente. E fortalece a conexão tarefa-ansiedade, gerando um resultado seguinte. A emoção volta mais cedo e mais forte, exigindo novas fugas, exatamente o que Beck, que é o Aaron Beck, criador da TCC, chama de loop de condicionamento negativo de comportamentos, mas também a forma como a gente pensa sobre a nossa ineficácia. Isso daqui é uma percepção de ineficácia que eu, como pessoa, tenho sobre o que eu estou fazendo, tá? Mais para frente, eu vou explicar. Ah, chegamos. Então, o que que a meta-análise de Steele realmente mostrou e por que isso importa para quebrar a procrastinação? Então, essa meta-análise é relativo a uma pesquisa que quis
encontrar a natureza da procrastinação e ela vai avaliar alguns fatores relacionados à nossa identidade, ao nosso ser. Aqui a gente vai ter como primeiro fator a conscienciosidade, que é um fator de personalidade, tá? Então, tem uma correlação média negativa, que significa que quanto menor a disciplina e a organização, maior você posterga aquilo que você precisa fazer. A conscienciosidade é um fator de personalidade relacionado à ordem, tá? A quanto você é consciente da ordem que você precisa manter, daquilo que você tem, daquilo que você está fazendo. Tudo bem? Aqui, outra correlação negativa entre autorregulação e autocontrole e procrastinação. Então, se você tem déficit em planejamento, monitoramento e manutenção de esforço, isso daqui explica metade dessa variância, tá? Então, por exemplo, quem tem TDAH, pessoas que têm um transtorno como TDAH, ou autismo podem ter mais dificuldade com planejamento, monitoramento, manutenção de esforço. Por quê? Porque a gente vai ter mais impulsividade, mais irritabilidade, maiores déficits de atenção, maiores distrações e desatenções acontecendo. Então, isso dificulta, para quem tem o transtorno, já tem uma dificuldade maior de fazer aquilo que precisa ser feito. Para quem não tem o transtorno, o que acontece é o seguinte, tá? Para quem não tem o transtorno, é falta de treino. Para quem tem o transtorno também. Mas para quem tem o transtorno, tem aí um impeditivo cerebral. Para quem não tem o transtorno, é falta de treino. É uma pessoa que não se esforça, que não tem nenhum tipo de orientação a planejamento, monitoramento, não tem interesse por isso, não percebe necessidade nesse tipo de situação, tá? A autoeficácia também gera uma correlação negativa com a crença de não vou conseguir. Se você já começa a pensar que não vai dar conta, de que aquilo não vai sair, então você antecipa o adiamento. Ah, eu não. Vamos supor o seguinte: você tem um compromisso às 10 horas da manhã, são 9h30. Você mora a 15 minutos do seu compromisso. De carro dá para chegar lá em 15 minutos, tá? Vamos fazer essa suposição aqui. E aí você começa a pensar, eu não vou conseguir, se eu sair às 9, às 10, eu falei 10 ou falei 9? Se eu sair, por exemplo, às 9, 9h30, eu não vou conseguir chegar lá às 10. Eu não vou conseguir chegar lá às 10. Eu não vou conseguir chegar lá às 10. Isso reduz a possibilidade de você querer sair com antecedência, né? No horário que você tem para sair, ao invés de você querer tentar ali chegar, que você não vai dar conta, que não vai dar certo, que você não vai tentar e tudo mais, tá bom? Uma correlação positiva com a procrastinação são afetos negativos, ansiedade, medo, culpa. Então, essas emoções desagradáveis crescem junto com a procrastinação. Então, não é incomum pessoas desenvolverem sintomas depressivos e ansiosos de transtornos mentais, tá? Por causa da procrastinação, principalmente sintomas depressivos, ok? Então, não é incomum que isso aconteça. E o que remédio, Gabi? A realização. A realização. Ah, mas não vai ficar perfeito, não vai ficar bom. Isso daí é papo para outro momento. Mas realizar é mais importante do que pensar sobre realizar, tá? É mais importante, algumas vezes, do que até mesmo planejar meticulosamente. É importante realizar. A gente tem aqui a impulsividade também, que gera uma correlação positiva. Então, uma maior busca de recompensas imediatas, a gente vai ter aí mais adiamento. Então, se eu não me policio para que eu retire essas recompensas imediatas, eu vou adiar aquilo que eu tenho que fazer. Isso daqui vale tanto para os estudos, quanto para, por exemplo, dieta, para treinos,
para coisas que são realmente importantes para você, mas que na hora de você empenhar o esforço, você não consegue trazer esse esforço, né? Fica sempre uma coisa vaga, solta, nada é muito assim comprometido, não tem um comprometimento. E acontece uma coisa com muita frequência, que é o seguinte: existe uma tendência em algumas pessoas que é a de quererem ser convencidas de que aquilo que elas estão fazendo ou de que aquilo que elas querem fazer vale a pena. E aí vem aquela coisa de: será que vale a pena fazer isso? Será que vale a pena fazer aquilo? Será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? Quando, na verdade, deveríamos estar pensando de uma outra forma, como: qual resultado eu posso ter se eu colocar isso em prática? Né? Que tipo de previsão eu faço sobre o resultado se eu coloco X coisa em prática? E não será que vai dar certo ou será que vai dar errado? Entende? Essa é uma pergunta muito ampla, muito aberta, não tem resposta. Vamos seguir em frente. Aqui eu trouxe uma proposta de desafio contra a procrastinação. Então, por 3 dias, eu quero que vocês prestem atenção em algumas fórmulas: avaliar, aceitar e agir. Essas 3, ao longo de 3 dias, percebendo melhor comportamentos, atitudes e pensamentos sobre. A gente entende. Opa, travou muito. Opa, vamos lá, calma. Tá voltando, gente? Ou tá travado ainda? Travou. Tá travado ou vocês ainda estão me ouvindo? Volto, sim. Estão me ouvindo agora? Voltou? Ah, ok. O que tá travando é a mudança de tela que eu tô fazendo. Então, se voltou, vamos lá. O nome do desafio vai ser Desafio Fórmula A, tá? Por quê? 3 palavras que vão ajudar vocês nos próximos 3 dias: avaliar, aceitar e agir. Normalmente, os candidatos, vocês no geral, têm dificuldade em se automonitorar. Muitas pessoas chegam não só para mim, mas na mentoria, falando a seguinte coisa, a seguinte frase: eu preciso de alguém para pegar no meu pé para eu estudar. Porque se alguém pega no meu pé, eu consigo fazer aquilo que eu tenho que fazer, né? Então, isso é uma dificuldade, é uma inabilidade com o automonitoramento, com a autopercepção. Então, eu não sei o que eu estou fazendo, ou eu não sei avaliar se o que eu faço é certo ou errado, mesmo tendo orientação. Então, a grande dificuldade, muitas vezes, da procrastinação é de automonitoramento, é de incapacidade, inabilidade de se monitorar. E se tem uma coisa que vocês precisam ser, é responsáveis pelo que vocês estão fazendo enquanto estudam, tá bom? Então, eu tenho que fazer as revisões. Sim, você precisa fazer as revisões. Como é que você está fazendo isso? Lá na mentoria está elencado como você pode fazer. Se você quiser fazer de outra forma, não tem problema. Mas você vai precisar se monitorar. Você vai precisar avaliar o que você está fazendo, você vai precisar aceitar a proposta e você vai precisar agir. Não tem como fugir disso, tá? Então, no primeiro dia, vamos lá, eu vou trocar de tela, pode ser que trave. Ó, no dia 1, a ideia é de mapear os gatilhos de vocês, os fatores desencadeantes. Então, a ideia do primeiro dia é de avaliação, tá? Primeiro, você precisa criar uma escala de intensidade de 0 a 10,
da ansiedade ou da emoção desconfortável. Se na procrastinação o gatilho, o fator principal da procrastinação é evitar emoções desconfortáveis, a gente precisa saber o quanto essa emoção é desconfortável e como ela cresce, como ela se desenvolve em desconforto, tá bom? Então, vocês precisam saber avaliar isso. Vamos supor que essa ansiedade seja no nível 7, né? Eu sinto medo no nível 7. É um nível relativamente alto, né? Então, eu sinto muita ansiedade quando eu sento para estudar. Beleza. Anota, tá? Cada vez que você sentir essa vontade de adiar, perceber essa emoção, a ansiedade, anota a emoção e qual a intensidade da emoção. Então, vocês vão perceber também que vai acontecer uma coisa. Para algumas emoções, vocês vão ter uma intensidade, para algumas matérias, desculpa, perdão. Para algumas matérias, vocês vão ter uma intensidade emocional mais baixa e para outras mais alta. Então, você já começa a perceber que para algumas coisas você vai precisar de um remédio e para outras coisas você vai precisar de outro remédio, tá? Então, tem coisas que são suportáveis e coisas que não são tão suportáveis assim. Estão pegando? Espero que sim. Então, quando sentir vontade de adiar, por exemplo, no exemplo que a Maria trouxe, que começa a comer, que dá vontade de comer e tudo mais, quando você perceber que começou a querer comer, você vai parar tudo e anotar. Gabi, mas e o impulso de comer? Eu vou ficar com fome, eu vou ficar pensando na comida. Sim, aí aqui é a história para terapia, né? Não tem como um desafio de 3 dias ajudar vocês. Mas se monitorar é muito importante, tá bom? Então, eu tenho compulsão alimentar, eu fico muito desatenta, eu tenho problema com as questões emocionais, eu não consigo prestar atenção nas coisas, tudo me ativa, eu sou muito perfeccionista. Terapia. Terapia. Não tem como fugir disso daqui. Mas perceber o problema é o primeiro passo. Então, o que que acontece comigo? Por que que acontece? Como começa? Qual é a intensidade? Então, se eu percebo que a intensidade é 7, poxa, a intensidade é muito alta, né? Pô, a intensidade é 10. Eu não consigo nem pensar em não comer quando eu sento para estudar, por exemplo, tá bom? Então, é muito alto. Próximo passo, anotar o contexto, os pensamentos, as emoções na planilha ABC, que eu vou passar aqui no próximo slide. Como está escrito aqui, o monitoramento aumenta a autoconsciência e reduz até 30% do comportamento negativo. Sabe quando você, não sei se vocês já vivenciaram essa experiência. Mas eu lembro de uma coisa na minha infância que era o seguinte: quando eu ia pegar uma comida que eu não podia pegar, minha mãe me dava um tapinha na mão. Tipo assim, não pega. Um tapinha rápido assim, não pega. E aí eu voltava a mão, né? Tipo, eu não posso pegar. Ela queria ali que eu evitasse esse comportamento negativo de pegar alguma comida, alguma coisa que eu não poderia pegar, que eu não poderia tocar. A gente precisa fazer isso constantemente com a gente, tá? Não existe mais uma outra pessoa responsável por essa consciência, por essa percepção que a gente precisa ter de quem nós somos, do que a gente faz e tudo mais. A partir de agora, é você e você. Nessa descrição, vocês precisam ser rápidos, tá? Evite escrever muito. Não tem necessidade de descrever muita coisa. Então, essa daqui é a planilha ABC. Posso sim. A parte do tapinha é tipo assim, sem problemas. A parte do tapinha é tipo assim, você quer evitar, sua mãe queria que você evitasse um comportamento negativo. Pegar algo que não podia, algo assim. O que que ela fazia com você? Batia na sua mão. Então, toda vez que ela batia na sua mão, você evitava pegar aquilo, você assustava e evitava pegar, vamos supor, né? Então,
Ali, toda vez que ela batia, você evitava. Ela batia, você evitava. Só que quando tinha a sua mãe, o seu familiar e tudo mais para fazer isso, era uma pessoa externa a você, mostrando que você não pode fazer tal coisa. Hoje, na nossa vida adulta, a gente não tem mais essa pessoa mostrando que a gente não pode fazer tal coisa, X coisa ou Y coisa. Nós somos as pessoas responsáveis por definir o que não podemos fazer e o que podemos fazer, tá? E aí as pessoas vão chamar isso de autorresponsabilidade, e realmente autorresponsabilidade é um automonitoramento, é uma expansão da autoconsciência e autocontrole. É principalmente uma desregulação de autocontrole. Então, eu, a todo custo, quero evitar que evitar vivenciar algo desagradável. Esse é o meu objetivo. É desagradável estudar, é desagradável ser exposto N vezes, diversas vezes, a algo que você já viu, é chato, que você às vezes não entende, mas toda vez que você foge, você está ali perdendo a oportunidade de conseguir fazer, ou de chegar mais perto daquilo que você quer, tá? E muitas vezes isso acontece de forma quase inconsciente. Quase inconsciente. Deu para entender aqui? Acho que agora que eu repeti ficou até mais claro. Por que que o nome dessa planilha é planilha ABC? Era para ela ser em inglês. O B é de behavior, que a tradução é comportamento, tá? Então a gente tem antecedentes, comportamentos e consequências, tá? Aqui, quando vocês forem fazer esse automonitoramento, vocês colocam o que aconteceu antes da emoção ou do comportamento. E aí, no exemplo que eu estou dando, é o exemplo de estudar. Eu fui estudar direito penal, sei lá, eu fui estudar raciocínio lógico. O comportamento, o que eu fiz? Eu peguei o celular, eu quis ligar para alguém, eu fiquei batendo caneta, eu me distraí várias vezes, eu abri o site do G1 para ler as notícias, o que você fez? E quais foram as consequências desse comportamento? Ah, eu abri o site do G1 para ver as notícias. Consequência do comportamento. Eu perdi 2 horas lendo notícia no G1, eu não me concentrei, eu não consegui estudar. Ah, eu levantei para ir lavar a louça demorou 1 hora, era a única hora que eu tinha para estudar. Essas são as consequências. Isso é um automonitoramento, tá? Então, você tendo mais ciência do que está acontecendo, você consegue regular. É como se você estivesse dando seu próprio tapinha. Ah, eu já sei que sentar para estudar vai me dar vontade de lavar a louça, e essa é a única hora que eu tenho para estudar. Deixa eu colocar aqui na minha balança. É melhor fazer o quê? Estudar ou lavar a louça? O que é prioritário para mim? A prioridade é estudar porque o meu cargo público está lá esperando por mim. Então, a louça eu vou lavar depois. Gabi, mas é muita louça. Então, você está me dizendo que a louça é sua prioridade naquele momento. E não adianta brigar com você mesmo, com você mesmo. Você vai levantar, vai lavar a louça, pronto, acabou. Era a sua prioridade, era o que você queria fazer. E a gente tem que deitar a cabeça do travesseiro e dormir em paz com essas coisas. Porque nós estamos fazendo pequenas escolhas o tempo todo. Se você não tem controle das suas pequenas escolhas, então você está escolhendo errado e está seguindo o caminho do Deus dará, né? Vai acontecendo o que tem que acontecer. Vamos seguir, esse é o dia 1. No dia 2, o que vocês vão fazer? Aceitar. Tá? De transformar a ansiedade em uma ação produtiva, um trabalho mais complexo do eixo fisiológico, psicológico e comportamental. Depois de reconhecer os seus gatilhos, sentado para estudar, o que que você precisa fazer? Reconheci, Gabi, estou aqui espumando pela boca porque eu queria levantar para comer, levantar para lavar louça, levantar para pegar o celular, sei lá, qualquer coisa. Então, primeiro respira. As nossas emoções, elas são reações fisiológicas. Começa pelo seu corpo. A respiração é um poderoso ansiolítico, se você sabe fazer. Então,
Teste a respiração 4-2-4. Como é que é isso? Você vai respirar, inspirar por 4 segundos, segurar por 2 segundos e expirar por 4 segundos, focando a sua respiração no diafragma, que fica na barriga. Então, ao invés de você levantar o peito para respirar, você vai mexer a barriga, tá bom? Uma frase âncora poderia ser: eu estou ansioso e mesmo assim posso iniciar algo por 5 minutos. Eu posso fazer uma questão em 5 minutos, eu posso fazer 2 questões. Muitas vezes a gente evita começar nesse pouquinho porque não vai conseguir fazer muita coisa. Mas às vezes começando no pouquinho era um impulso que você precisava para fazer um muitão. Então, a gente não deve tentar apagar a ansiedade, a gente apenas reposiciona a emoção. Ela viaja no banco de trás e você dirige. Ao invés de a ansiedade, o medo, a emoção negativa tomar de conta de você, é você quem toma de conta dela, tá bom? Faça um compromisso cronometrado, que é o princípio de conta-gotas, dividindo as suas tarefas em microtarefas. Exatamente o que eu falei aqui. Ao invés de você querer fazer 50 questões de uma matéria, por que você não tenta fazer 5, depois você para, faz 5, ou então não precisa parar, mas termina as primeiras 5. Era aquela sua pequena tarefa. Pronto, terminei as 5, agora eu vou fazer mais 5. Pronto, terminei as 5, agora eu vou fazer mais 5. Começa de pequenininho. Então, escolha uma tarefa de 5 minutos e inicie. O flow, que é uma atenção fluida, que é uma atenção constante, ela surge depois desse primeiro passo. Conecte-se com seus valores. É uma atitude apesar de, tá? Questione-se com frequência se esse passo pequeno me aproxima do meu porquê. Então, essas 5 questões que eu estou fazendo aqui agora, essa microtarefa, isso daqui me aproxima daquilo que eu quero? O que é que eu quero hoje? Eu quero estudar. Então, se eu fiz 5 questões, se eu li um parágrafo, eu já comecei a fazer algo. Ah, Gabi, mas o meu querer estudar é ler 10 páginas, é fazer 50 questões. Tá, isso é o que você quer fazer, mas o que você pode fazer? O que é que você consegue fazer? Ah, eu conseguiria fazer tudo isso, mas eu não estou dando conta. Então, se você não dá conta, você não consegue fazer. É só uma abstração. É um pensamento de algo que não existe. Não adianta a gente querer lutar contra isso, tá bom? Outra pergunta: o que é mais fiel ao futuro que eu quero? 5 minutos de avanço ou 5 minutos de fuga? Né? Avançar em 5 minutos fazendo 3 questões ou 5 minutos olhando o celular, levantando, passeando, comendo? A gente não pode evitar e negar que isso são escolhas, vocês estão tomando decisões. A procrastinação também é uma decisão, tá? Eu decido fazer isso. E eu estou colhendo as consequências. E quais são as consequências? Culpa, porque não era o que eu queria fazer. Não era o que eu queria fazer. Eu não queria estar rolando o celular. Eu não queria estar levantando para fazer outra coisa. Eu não queria ligar para alguém. Eu não queria mandar aquela mensagem, mas eu fiz. E eu não estudei. E agora eu estou colhendo as consequências. Então não tem mais o que fazer. Né? Quando a procrastinação é ativa, quando você está fugindo de algo, não tem o que você fazer. Não tem mágica que vai acontecer. Quando você dá força moral às microtarefas, quando você entra nessa ação de apesar da dificuldade, apesar do medo que eu sinto, apesar da ansiedade, eu sei que isso daqui é o que vai me aproximar daquilo que eu quero. Eu sei que isso daqui é o que vai fazer com que eu tenha o resultado que eu espero ter. E aí, o que mais acontece depois da prova? Passou a prova domingo à noite. Nossa, eu devia ter estudado aquelas meia hora naquele dia que aconteceu não sei o que lá. Arrependimento. Eu nem sei por que que eu fico arrependida, Gabi.
Porque você está tomando decisões incoerentes. Por isso que você fica arrependido. Entendeu? Então, são raras as situações em que os alunos, os candidatos, estão tomando decisões coerentes e se sentem arrependidos. Aqui é outra coisa. O que eu vejo são pessoas que não estão tomando as decisões coerentes, procrastinando muito e se sentindo arrependidos. Nesse outro lado aqui, a gente vai ter o perfeccionismo. Ninguém fala sobre isso. Todo mundo quer falar sobre a ansiedade ou sobre a procrastinação. E ninguém fala sobre o quanto o perfeccionismo tira muita gente muito boa dos trilhos. Muito complicado. Então, no dia 2, dia 1, vocês vão avaliar. Dia 2, trabalhar aceitação. Fazer pouquinho, respirar, lembrar do porquê que você está fazendo, o que está te aproximando do seu objetivo. Bora lá, dia 3. Uma consolidação inteligente com ações, tá? Momento. Então, para consolidar um comportamento, os reforços precisam ser inteligentes e positivos. Você precisa se convencer, sim, constantemente de que está no caminho certo e tomando as atitudes certas. Ok? Então, eu tomei essa atitude é certa, eu estou confiando que vai para frente. Regra 30-10, um pomodoro, fazer 30 minutos de foco, 10 minutos de pausa consciente. Caminhada, alongamento, hidratação, tomar meio litro de água nesses 10 minutos, por exemplo, 250 ml, sei lá. E registrar uma sensação de eficácia. Se eu conseguir fazer 30 minutos, eu consigo fazer mais 30. Eu tenho tempo. Eu vejo muitas pessoas falando, Gabi, eu tenho muito tempo e eu não dou conta de estudar 4 horas. Eu tenho o dia disponível, eu não dou conta de estudar o mínimo, que seria isso daqui para mim. Por quê? Porque fica fugindo o tempo todo, né? No registro de sensação de eficácia, você vai fazer a mesma escala lá do dia 1, de 0 a 10, para avaliar o quanto você se percebe mais realizador após enfrentar as emoções e iniciar a tarefa. Então, se antes a ansiedade, o medo era 7, agora que você terminou, que você fez, que você não evitou, quanto que tá essa ansiedade, esse medo? Tá 6? Tá 5? Já melhorou. Eu me percebo de 0 a 10, agora 7. 7 realizador. De alguém que não fazia nada para alguém que fez alguma coisa. Ok? Escolha também uma pequena celebração, filme, uma sobremesa. Eu sempre sugiro que não peguem comida como celebrações. Então, um filme, uma caminhada, conversar com alguém, ler um livro que vocês querem ler, assistir uma série que vocês gostam, alguma coisa assim, tá? Somente se cumprir os 3 blocos de estudo que vocês têm que cumprir, por exemplo. Tá? Então, terminou, celebra. Hoje eu consegui fazer tudo aquilo que eu consegui, que eu queria fazer. Hoje eu tomei as decisões certas. Hoje eu fiz aquilo que era mais compatível com o futuro que eu quero, com o resultado que eu quero entregar. Esse reforço aqui que eu estou fazendo, ele também é importante. Não é que você vai ser soberbo, não é que você vai ser arrogante, porque você está falando que, poxa, eu consegui. Isso é orgulho, e um bom orgulho, orgulho legal, tá? Então, as recompensas, elas devem fazer parte dos seus estudos. Se você não percebe nenhum tipo de recompensa, você não terá motivos para continuar. E a recompensa do concurso público, ela é muito distante. Você não sabe quando ela vem. Gabi, passei na prova objetiva. Aí ainda tem mais não sei quantas fases. Gabi, passei em todas as fases. Maravilha, você passou em todas as fases, mas ainda tem que ser nomeado, tem que ser empossado. Isso aí só depende do governo, não depende de mim, não depende de você. Então, a recompensa que você quer, o dinheiro, a satisfação profissional, isso tudo está muito longe e não depende de você. Então, o que depende de você? O que você pode fazer por você?
o que que vai sair de você? Essa autoeficácia, essa percepção de eu fiz, eu estudo, eu sei, eu aprendo, eu faço, eu tento, eu sou bom, eu consigo. E o que mais acontece com os concurseiros? Totalmente o contrário, né? Então, eu não consigo, não tá dando certo, quanto tempo eu tenho que esperar, por que que eu tô fazendo isso? Esses são os pensamentos comuns. Então, a minha proposta é desse desafio de 3 dias: avaliar, aceitar e agir, tá? É isso que vai salvar vocês da procrastinação. Bora voltar lá, que a gente já está chegando no final. Então, o desafio está funcionando se você registrou mais de 5 gatilhos, conseguiu no primeiro dia registrar mais de 5, executou mais de 3 microações de 5 minutos, aplicou a respiração em um pico de emoção, então você fez aquela avaliação de 1 a 10 e percebeu que estava 7. Imediatamente para um pouquinho e respira. Cumpriu a regra de 30 a 10 pelo menos 2 vezes? Então, se você marcou de 4 ou 5 itens nesses 3 dias, ciclo quebrado. Você conseguiu reconhecer a sua procrastinação. A partir de agora é repetir. Repetir. Repetir exatamente a mesma coisa. Por mais uma semana, por mais 7 dias, por mais 15 dias, por mais 21 dias, por mais 40 dias. E você vai começar a repetir. E vai fugindo desse ciclo aqui, que se retroalimenta no seu medo, na sua culpa, tá? Bom, a procrastinação é teimosa, mas não é mais forte do que uma mente treinada. Se você seguir o plano por 7 dias, os estudos deixam de ser esse peso invisível para virar uma ponte para o seu cargo público. E eu acredito muito nisso, tá? Vocês têm alguma dúvida até aqui? Eu vou enviar esse arquivo pro pessoal da Enfim, vocês terão acesso a ele. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, estou aqui disponível para a gente conversar pelo chat. Manda aí. Ou então, se quiser abrir o microfone, pode falar também. Alguém? Oi, boa noite. Oi, boa noite, Aline. Você tá com... Então, eu tô no carro, mas eu tô tentando participar aqui. Então, a minha situação é um pouco complexa. É que, tipo, eu estava conseguindo lidar com a ansiedade, estava conseguindo lidar com a procrastinação, e aí depois Uhum. eu voltei para um ciclo realmente de procrastinação. E aí, agora faz um tempo que eu não estudo, né? Tô tentando retomar. E aí, no meu cérebro, o meu cérebro fica tipo assim, eu esqueci tudo e não dá para retomar, tem que começar tudo de novo. E isso é o que tá mais me travando. Aí eu queria saber se você tem dicas para lidar com a ansiedade nesse sentido. Bora lá. O que que acontece? Para lidar com a ansiedade, vai ser basicamente o que eu acabei de passar aqui. Você vai precisar reconhecer quando é que ela acontece e por quê. Então, naquele momento em que está acontecendo, você precisa ter consciência de que aquilo está acontecendo. Por que que muitas vezes a gente deixa ou a gente sente a emoção sempre avançando, avançando, avançando e aquilo dali tomando de conta da gente? Porque a gente não parte do princípio de que nós estamos no controle e de que o nosso pensamento precisa ser regulado. Um outro ponto é, talvez nesses momentos em que você começa a se sentir mais ansiosa e pensar que não vai dar certo, talvez seja interessante você evitar, mas não evitar a ponto de procrastinar. De tipo assim, tá ruim no início.
sai, vai dar uma caminhada, depois volta. Tenta de novo. Tá ruim, sai, vai dar uma caminhada, depois volta. Mas, no geral, é importante que você faça terapia, principalmente se você tem essa ansiedade muito é, exacerbada. Se você tem isso também com outras questões da sua vida, se tem outras situações atrapalhando o que você está precisando fazer. Não tem bem uma dica para lidar com a ansiedade. Vai ter muita gente falando que para fazer respiração. Eu também falo para fazer a respiração, essa respiração que eu passei aqui, porque ela reduz a emoção. Mas como é que você se percebe? Sabe? Quais são as crenças que você está carregando sobre você? O que está funcionando e o que não está funcionando? Né? Na TCC a gente trabalha com o conceito de funcional e disfuncional. Então, tem coisas que a gente pensa e comportamentos que a gente tem que são funcionais ou disfuncionais. Então, pensamentos disfuncionais são esses pensamentos em que você está ali, parada, para estudar e começa a pensar assim: ah, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir, é muita coisa. Isso é disfuncional, porque não vai te ajudar a conseguir, não vai te ajudar a fazer. Como é que eu melhoro isso, Gabi? Não é só pensar positivo, não é só pensar eu vou conseguir. Mas você precisa partir desse princípio de perceber que consegue. Então, eu fiz pequenas coisas e consegui finalizar X. Agora que eu percebo que eu consigo, eu posso reforçar amanhã que eu dou conta de fazer algo. Talvez não tudo, talvez não perfeito, mas eu dou conta. Entende? Então, a grande questão é a gente encontrar um meio termo nesse pensamento negativo e positivo que as pessoas falam que a gente tem que ter. A gente precisa ser realista, né? Respondido, mais ou menos, até aqui. Eu vou para a próxima, pode falar. Só mais um ponto, é que, tipo assim, seria, tipo, um perfeccionismo eu ficar pensando que, agora eu fiquei tanto tempo sem estudar, vou ter que recomeçar, sendo que eu já avancei até no edital algumas coisas, assim. Então, tipo, seria um perfeccionismo? Sim, é perfeccionismo, porque a gente começa a pensar que é o ideal. Ah, o ideal seria começar do zero. Não, o ideal seria você conseguir fazer uma boa revisão. Então, o que que é a revisão? Como é que eu vejo a revisão? A revisão é, você vai pegar os tópicos em tópicos, então não tudo, não completo, mas tópicos, questões, e você começar a fazer ali algumas questões e identificar quais estão sendo seus pontos fracos, né? Quando você pensa, eu tenho que ver o edital todo, eu tenho que assistir tudo de novo, eu tenho que fazer todas as matérias, tenho que começar do zero, isso é perfeccionismo. Isso é você se sabotando, basicamente. Pensando e repetindo e falando que só vai dar certo se você começar do começo, se você souber tudo, se você começar do zero. E não é bem assim que funciona, né? Às vezes não. Normalmente, o que dá certo é a repetição. Então, é a pior parte do estudo. Ter que repetir, 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 repetir várias vezes, fazer várias questões, ler aquilo várias vezes, fazer um monte de simulado. Essa é a parte ruim, né? Essa é a parte chata. Então, é um perfeccionismo, sim, tá? E perfeccionismo a gente trata, no geral, com exposição. Então, você tem que se expor a esse desconforto de não estar do jeito que você quer que esteja, do jeito que você acha que seria o ideal. Então, esse jeito que você acha que seria o ideal não é a melhor forma de fazer aquilo que você quer fazer. Tá bom? Beleza. A Helena falou que tem dificuldade em acordar cedo, mesmo dormindo cedo. Volta a dormir e se sente culpado. Helena, será que você está realmente tendo um sono de qualidade? Isso é algo a se questionar e a ser investigado. Porque se você dorme cedo e não tem vontade de acordar cedo ou num horário razoável, a gente pode ter um problema aí que ultrapassa sua vontade, tá bom? Pode ser uma questão de mais fisiológica mesmo.
investigue isso. Mas se for só de vontade, existem diversas técnicas, como, por exemplo, colocar o despertador bem longe de você, né? Levantar e ficar e esperar um tempo, tipo, sair do ambiente do seu quarto, ficar em pé em algum lugar, esperar o corpo fazer o download da alma, essas coisas. Ao invés de você só levantar e ficar sentada na cama, você levanta de uma vez. E aí, o que que vai acontecer? Isso causa muito desconforto, tá? Eu sou do tipo de pessoa que, sinceramente, eu só acordo cedo obrigada. Não tem nada que me faça levantar antes das 7. Nada. Não, não existe. Nada. Talvez exista alguma coisa, mas hoje, atualmente, nada me faz acordar muito cedo. E aí isso é falta de querência minha. Eu não quero acordar em tal horário. E toda vez que eu tenho que acordar em tal horário para fazer obrigações da minha vida, Gabi, eu me sinto muito mal-humorada. É péssimo. Não é bom, não é legal. Então, não sei. Investiga o fisiológico. E se não for uma questão fisiológica, a gente vai ter aí uma outra questão que é de vontade, que é de motivo. Se não tem motivo para você levantar cedo, você não vai levantar. Então, não adianta. Aí precisa avaliar isso daí. Ela falou que tem depressão, ansiedade, teve anemia, com hipotireoidismo. Então, são condições realmente fisiológicas. Eu entendo isso daí. Pode ser que os sintomas depressivos e ansiosos que você tem sejam do hipotireoidismo, tá? Tratando o hipotireoidismo, você vai conseguir ter uma melhor qualidade de vida. Então, faça o tratamento, procure um bom endocrinologista, e nem tudo é psicológico, tá bom? Combinado? Então, aqui não é tanto uma questão psicológica, é uma questão fisiológica também. Aí, às vezes não tem um sono de qualidade, acorda 3 da manhã. Aqui pode ser uma desregulação de cortisol e pode ter a ver com seu hipotireoidismo também, ok? Procure um bom médico, vai dar certo. Seguindo o desafio, o Alexandre perguntou se consegue ficar viciado em estudar para estudar até a aprovação e evitar sempre a procrastinação. Não, não, eu não faço promessas irreais. É óbvio que vocês vão procrastinar em algum momento. A questão é, quando vocês procrastinam hoje, vocês sabem reconhecer e voltar para um comportamento que é mais agradável e razoável para vocês? Eu acredito que não. Partindo do desafio, você vai saber reconhecer isso, tá? Então, é tipo assim, eu estou te dando o conhecimento. Você está adquirindo esse conhecimento. Você sabendo que isso daqui acontece, que é dessa forma, você vai evitar usar esse conhecimento a seu favor, né? É tipo, sei lá, escolher andar de charrete ao invés de andar de carro, sabe? Você tem charrete e tem carro. Você pode andar de carro, o carro é melhor, mas você está ali escolhendo andar de charrete, porque você quer. Você sabe que o carro é melhor. Deu para entender? Então, viciado em estudar, eu não prometo. Eu não conheço ninguém viciado em estudar, principalmente quando se trata de estudar coisas que nem sempre são do interesse, do seu interesse. Então, por exemplo, quando eu estudava para carreiras policiais, eu era extremamente interessada em, sei lá, direito penal. Eu gostava muito de estudar direito penal, direito administrativo, mas eu não tinha interesse nenhum em estudar processo penal e raciocínio lógico matemático. Era difícil, não tinha o que fazer. Era chato. E aí eu não era viciada em estudar isso, eu era viciada em estudar outra coisa. Por direito penal eu dava a vida, né? Então, para processo penal, eu fingia que eu não estava nem vendo, eu ainda fazia assim, ó. Deixa para depois. Entende? Então, não vou fazer promessas irreais, eu acho que isso não existe, mas se você aprende, se você tem aí o conhecimento, entende que você pode procrastinar, que você pode evitar, mas que você também pode escolher melhorar, que você pode escolher não procrastinar, essa é a minha ideia. Aqui eu sou o time livre-arbítrio. A gente tem livre-arbítrio. A gente decide o tempo todo.
Então, as nossas decisões pavimentam o nosso caminho, beleza? Galera, vou encerrar as dúvidas por aqui. Ah, calma. Beleza, mais uma. Como se preparar para a prova oral de concurso público policial? São muitas camadas nessa pergunta. Mas o como é, primeiro, não se atém apenas ao conteúdo. Normalmente, numa prova oral, o que será mais avaliado é o comportamento, é a postura, tá? Então, numa prova oral, a avaliação comportamental pode valer mais do que a avaliação de conhecimento. Outra coisa, quando for buscar o conhecimento e estiver treinando para o conhecimento, busque também um bom vocabulário, uma boa entonação vocal, uma boa postura, um bom desempenho, tá? De fala, de oratória, tá bom? Então, não é só o conhecimento vale, tipo assim, 50%, eu diria. Mas os outros 50% precisa estar muito alinhado com relação ao comportamento. Não adianta nada você saber muito e não conseguir expressar que sabe, tá? Prova oral serve para isso, para você mostrar que sabe. Todas as outras você pode ali copiar, tirar da sua mente, lembrar de alguma coisa. Ali na oral você precisa mostrar que sabe, porque sabe que tem segurança do que você sabe. É isso que vai valer. Beleza? Beleza, galera. Vou encerrar, senão eu vou passar o resto da vida aqui com vocês, falando um monte de coisa para vocês que eu acredito que estava bem proveitoso. Gostaram da nossa live de hoje? Curtiram? Eu estou recebendo vários coraçõezinhos aqui, estou amando. Obrigada, muito obrigada pela presença de vocês. Foi muito bom compartilhar essa hora com vocês. Espero que tenha sido de excelente proveito. Essa aula estará gravada na plataforma para vocês. Durou mais do que o esperado. E eu volto com a nossa última aula, tá? Que será daqui 2 semanas. Eu quero resultados do desafio. Então, voltem, tá? E compartilhem comigo. Se quiserem compartilhar também nas redes sociais, o meu arroba é @gabrieleissa lá no Instagram. Vou botar aqui no chat para vocês verem. @gabrieleissa. Pronto. Lá no Instagram, se vocês quiserem compartilhar como está sendo, pode me marcar, pode me mandar direct. Quando for possível, eu retorno. Então, muito obrigada mais uma vez. Um beijão e até a nossa próxima.